Olá, eu sou a Luana, minha dupla é a Grazi e a gente está falando sobre a molécula da norepinefrina. Essa molécula é abordada no capítulo 11 do livro Os Botões de Napoleão, e ela tem como título a pílula. Por quê? Porque é a substância principal da pílula anticoncepcional, certo? Vamos lá. Os tópicos que eu vou abordar nesse vídeo são 4. A ressonância, reações ácido-base, análise conformacional e estereoquímica, certo? Vamos lá. Primeiro, ressonância. Essa molécula ela não apresenta ressonância. Por quê? Porque todas as ligações são bem consolidadas, ok? Não tem nenhuma outra molécula, outro desenho da estrutura que seja possível a mesma estrutura com ligações diferentes. Não tem. São essas ligações que são possíveis, ok? Então ela não apresenta ressonância, não apresenta ligações com ressonância, certo? Aqui o segundo tópico são as reações ácido-base. As reações ácido-base são muito interessantes no caso da norepinefrina. Por quê? A gente sabe que ela é um anticoncepcional, ok? Mas já existia a progesterona. Quando ela foi feita, a progesterona é o principal anticoncepcional também, certo? E aí, qual a diferença entre as duas? A progesterona também é um esteroide, também é um hormônio, só que ela, na sua estrutura, sofre reações que, quando em contato com o líquido do estômago, ela perde a sua eficácia, certo? Já eu vou mostrar a estrutura dela, porque ela sofre essa reação. E aí, a norepinefrina não acontece isso com ela. Ela pode ser consumida via oral, que ela não vai sofrer nenhuma degradação, nenhuma reação química que vá alterar as suas funções no organismo, suas funções farmacológicas, certo? Então, por isso que a progesterona, ela só pode ser injetada direto no sangue, né? Só pode ser consumida injetada, enquanto a norepinefrina, ela pode ser usada como uma pílula, certo? Aqui a gente pode ver, deixa eu achar. Aqui a gente pode ver a estrutura das duas, certo? Como eu falei antes, as duas são esteroides, tá? Só que esses grupos funcionais dela são diferentes. Então, a progesterona sofre algumas alterações em contato com o ácido do estômago, que a norepinefrina não sofre, certo? Então, ela é muito bem absorvida pelo corpo e a eficácia dela é muito maior, ok? Terceiro tópico é análise conformacional. Os esteroides têm uma característica em comum para poder serem classificados, né, nesse grupo, que são o quê? Três ciclohexanos na estrutura e um ciclopentano, como a gente pode ver aqui na imagem que a gente viu há pouco tempo. Ó, tá vendo? 3 hexanos e um ciclopentano. Nessa estrutura, o que é que acontece? O ciclohexano, o ciclohexano, ele é mais estável. Ele é bem mais estável do que o ciclopentano. Por quê? Porque a tensão angular associada ao ciclohexano é menor, certo? E no ciclopentano a tensão angular é maior. Por quê? Porque o ângulo é um pouco menor, certo? Então os mais estáveis são esses anéis com seis carbonos,
tá? São mais estáveis do que o anel com 5 carbonos. Aqui nessa tabela a gente pode ver a questão da energia associada a cada ângulo, a cada ciclano, né? Então, é isso. O quarto tópico é sobre a estereoquímica na norepinefrina. Essa parte da estereoquímica é bem tranquila. Por quê? Porque ele não tem diastereoisômeros, tá? Então, não é necessário usar projeção de Fischer, tá? Não é necessário desenhar várias estruturas. Por quê? Porque ela não tem. Porque ela só tem um centro quiral, ok? Que foi esse que eu numerei aqui na imagem. Eu numerei, já eu vou explicar direitinho. Então, só tem um par de enantiômeros, certo? Que é a imagem especular da norepinefrina, que é a RAS. Como é que eu fiz para fazer a nomenclatura da norepinefrina? Eu primeiro achei o centro quiral, certo? Que a gente tem 4 grupos diferentes. Tem o OH, tem o carbono ligado a esse outro carbono, né, na ligação tripla. Depois tem o CH2 e o CH, né? O CH2 aqui é o grupo 3 e o CH é o 4, ok? E aí, como é que eu fiz? Eu numerei a prioridade, a principal prioridade foi o H, tá? A segunda foi aqui, o carbono da ligação tripla. Depois o 3 e depois o 4, ok? Só que tem um problema. O grupo de menor prioridade não tá atrás nem na frente. Então, o que é que eu fiz? A gente sabe que se trocar 2 grupos funcionais de lugar, 2 grupos funcionais não, gente, 2 substituintes de lugar, a gente vai ter a imagem especular dele, certo? Então, o que é que eu fiz? Eu troquei o 4 e o 2, e o 4 foi para trás, tá? Nesse caso, eu fiquei com essa estrutura do lado. Eu não fiz o desenho, por quê? Eu não fiz o desenho porque quando a gente vai trocar, todos esses anéis vão junto. Então ia complicar, ia dar trabalho. Então, como é que eu fiz? Eu troquei, né? Logo, a estrutura de menor prioridade ficou para trás e ficou no sentido anti-horário, ou seja, o S, tá? A imagem especular é o S, então a imagem normal, vamos dizer assim, é o R, ok? Foi assim que eu fiz a nomenclatura RS, certo? Na parte de estereoquímica é só isso mesmo, a gente tem o par de enantiômeros e só tem que definir quem é R e quem é S, certo? Aqui a gente finalizou na parte da estereoquímica, tá? Se alguém tiver perguntas, pode deixar as perguntas, respondam o nosso formulário no AVA e avalie a apresentação também no formulário. Obrigado e tchau!